Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição de Rui Costa. Dizia-me o saudoso Padre Agostinho que o pilar que estava no centro da piscina romana das Termas era dedicado a Mercúrio, deus do comércio. Ora, isto é muito significativo se olharmos para a realidade de São Pedro Sul. São Pedro Sul sempre foi uma vila com uma atividade comercial intensa e que sobressaía mesmo em relação às vilas vizinhas. É bom lembrar que nos anos 20 do século passado fomos a primeira vila de Viseu a ter distribuição automóvel por mão da Casa Sebastião e Sobrinho, que existia aqui na vila. Ora, o comércio sempre teve um peso muito grande na vida de São Pedro Sul e do concelho. Vejamos, as pessoas desenvolviam a sua atividade comercial, aqui construíam as suas casas, aqui davam emprego que era estável e que era melhor pago do que hoje é, nas condições atuais, por essas grandes cadeias comerciais ou por essas grandes superfícies. Mas também é inegável que foi grande o benefício para o consumidor. Os preços são melhores, a oferta é mais diversa, mais cómoda nas compras e todos embarcamos neste mundo de facilidade que, inevitavelmente, destruiu um pouco por todo lado o pequeno comércio e destruiu, sobretudo, postos de trabalho, destruiu rendimento. Em São Pedro Sul, esta situação é particularmente mais grave quando olhamos para a vila, ou melhor, hoje para a cidade, que alguns quiseram, e vemos as lojas encerradas, devolutas, verdadeiras chagas no meio da nossa vila, ou da nossa cidade, para aqueles que preferirem, que denunciam uma morte pré-anunciada. Por isso é com espanto que vejo duas situações paradoxais em São Pedro Sul. Por um lado, uma classe de comerciantes que não é unida, uma classe de comerciantes que não se organiza em termos nenhuns e que tem pouca solidariedade entre os diversos ramos de comércio. Por exemplo, recordo-me quando se discutiu a instalação de médias superfícies em São Pedro Sul, todos aqueles que não eram do setor alimentar as viam com bons olhos, esquecendo-se que o seu mal vinha também a caminho. Hoje, há médias superfícies instaladas em Viseu, é certo, mas noutras áreas, como a dos eletrodomésticos, dos materiais de construção ou de outros produtos, como é o caso, por exemplo, dos produtos agrícolas. Também no setor dos combustíveis se assistiu a isso, com a concentração. E como se sabe, isto são tudo setores que vivem das grandes quantidades. E ao viverem das grandes quantidades, é fácil terem preços mais baixos. O problema é que muitas vezes implicam a destruição de empresas que pagam bem, que dão um emprego estável e, sobretudo, cujo rendimento é reinvestido na nossa terra, no nosso concelho. A segunda situação paradoxal é que, com esta importância do comércio em São Pedro Sul, ele não tenha a devida expressão no poder político. De 1985 para cá, poucos foram aqueles que, tendo tido atividade comercial ou até mesmo empresarial, desempenharam funções de relevo na autarquia sampedrense. E isso traduziu-se numa grande insensibilidade para esta realidade
do comércio em São Pedro Sul. Hoje, as consequências estão à vista. O comércio em São Pedro Sul definha e continuamos a ter um poder político que, impressionado pela importância do consumo, continua a alimentar a paulatina destruição do comércio sampedrense, de empresários sampedrenses, daqueles que cá querem fazer a sua vida, daqueles que cá querem construir as suas casas, daqueles que lutam por esta terra. É esta a realidade dura que temos pela frente. Não é uma realidade fácil de solucionar, porque, na verdade, não depende só de fatores locais. Mas haja sensibilidade quando se discute comércio em São Pedro Sul, do poder político, dos comerciantes e, sobretudo, de todos aqueles que cá estão. Não pensem que por haver mais grandes superfícies ou por haver mais estabelecimentos que dinamizem a concorrência, que vai haver necessariamente progresso na nossa terra. Não, necessariamente não vai haver. Porque cada vez mais os salários serão mais curtos, serão mais precários, cada vez mais a população se deslocará porque não tem emprego e até essas empresas de concorrência correrão o risco de definhar. O progresso é, sem dúvida, importante e inerente à natureza humana. Mas o progresso a todo custo pode destruir as sociedades, as comunidades mais frágeis. Temo que seja o que se passa em São Pedro Sul. Não é tarefa fácil, mas todos temos responsabilidades. Até para a semana. Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta.